Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Queridos, que alegria poder me reunir nesta noite com os meus irmãos para mais um momento de louvor e adoração, e temos provado muito bem aí de uma maravilhosa adoração que o Senhor nos concedeu ter. E agora nós vamos continuar a nossa adoração ao Senhor através da pregação da palavra de Deus. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para a sua igreja. Amém? Eu vim receber da parte de Deus e eu espero que você também, com muita alegria, com muita reverência, receba o que Deus tem para falar à tua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês o texto que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos, o 40, 41 e 42. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42. À medida que você encontrar o texto, eu peço que toda a igreja, sem exceção, ponha-se de pé para a leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 42. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu, em algumas traduções diz, rogou de joelhos, dizendo: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou no leproso e disse: eu quero, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu do leproso e ele ficou limpo. Amém? Obrigado, Senhor, por esta palavra tão rica, tão poderosa, simples de entender, mas tão profunda, meu Pai, na sua força e no seu poder. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Tome seu lugar, por favor. Eu estou aqui com um pouquinho de tosse, já peço perdão de antemão, e com esse fungado, e ainda mais que eu quase me acabo de chorar durante os louvores, aí fiquei fungando mais ainda, né? Mas, queridos, eu quero nesta noite compartilhar com a igreja uma mensagem com o tema O Caminho da Cura. O Caminho da Cura. A palavra de Deus nos fala de um homem leproso que se aproximou de Jesus buscando a cura. Queridos, e nos nossos dias eu acredito piamente que nós precisamos trilhar este caminho em busca da cura. Porque assim como esse leproso que estava impuro e doente, nós também, todos nós, temos carregado algumas enfermidades. Pode até não ser no nosso físico, mas enfermidades na nossa alma, e que tem nos feito, meus amados irmãos, padecer muito. E à luz desta palavra que nós lemos nesta noite, eu acredito que o caminho trilhado por este homem, que a Bíblia nem sequer cita o seu nome, apenas cita que era um leproso. O caminho que esse homem trilhou, creio eu, serve muito bem para todos nós obtermos a nossa cura, a nossa purificação, pois o texto diz que ele ficou limpo, fala a respeito de uma purificação, que nós sejamos curados das nossas enfermidades, que nós sejamos limpos, que nós tenhamos o nosso coração e a nossa mente purificados pelo poder de Deus,
pelo poder da palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu queria observar aqui alguns detalhes desse texto com vocês e tentar aplicar a nossa vida hoje. Tentar aplicar a nossa vida hoje. Queridos, a primeira coisa que o texto fala é de um homem leproso. Um homem leproso. Interessante é que quando nós lemos o livro de Levítico, capítulos 13 e 14, nós vamos ver, irmãos, que a lepra, ela era assim, diversificada. Até queimaduras eram tidas como lepra, à luz de Levítico capítulo 13 e capítulo 14. Micose, né, coceiras no corpo, coceiras no couro cabeludo, algumas manchas na pele. Praticamente era logo diagnosticado a questão da lepra. E dizem os estudiosos que alguns rabinos judeus, eles chegaram a descrever pelo menos 72 tipos de doenças na pele que eles chamavam de lepra, não é? Para nós, nos dias atuais, a lepra ela é conhecida como a hanseníase, né? Que é aquele tipo de doença, aquele tipo de câncer que devora a pessoa viva, né? Pedaços do corpo da pessoa vão sendo devorados. A pessoa viva perde membros, perde os dedos, perde orelha. Eu particularmente, eu vi pessoalmente um homem leproso que ele perdeu o nariz. Ficou só mesmo assim, irmãos, era assim, uma coisa bem deformada a face da pessoa. Ela havia perdido o nariz, a lepra havia devorado. Eu vi pessoas, porque quando meu pai ainda era vivo, ele foi diagnosticado com hanseníase e eu quem conduzia meu pai ao tratamento. A gente ia para um leprosário, literalmente, para o meu pai receber o tratamento, um tratamento que durou 2 anos. Então, eu vi muitas pessoas ali sem os dedos, faltando o pé. Eu vi pessoas que, por exemplo, nessa parte aqui, que nós cearenses chamamos de canela. Eu vi uma pessoa que era praticamente tudo em carne viva e os enfermeiros, né, as enfermeiras que cuidavam, faziam aquele curativo todos os dias, aquilo ali supurava. Enfim, da maneira como nós conhecemos a lepra, literalmente a hanseníase é uma doença terrível. E a Bíblia fala desse homem leproso. Lucas, que também registra esse relato no capítulo 5 do seu livro, a partir do versículo 12, Lucas, como médico, ele é mais detalhista, né? Ele diz que esse homem estava coberto de lepra. Então, o caso desse homem era um caso muito grave. Desculpem, meus irmãos. Era um caso muito grave, não é? Mas nós precisamos também observar outro detalhe. Ali no Antigo Testamento, a lepra ela era conhecida ou ela era tida como uma impureza, né, sobre a vida da pessoa. Olhe, por exemplo, tem 2 versículos assim que eles são bem curtos, mas eles já dão assim uma visão bem ampla da gente sobre como o leproso era tratado nessa época de Jesus. Levítico capítulo 13, livro de Levítico, lá no Pentateuco, Levítico capítulo de número 13, e nós vamos ler os versículos de número 45 e 46. Olha como era a condição de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que era diagnosticado com lepra. Olha só, versículo 45. As roupas do leproso, em quem está a praga, ou a doença, ou a lepra, né? Devem ser roupas rasgadas. Ele deveria andar com roupas todas rasgadas, com trapos, né? Vamos assim dizer. As roupas toda esfarrapada e rasgadas. Outra coisa, os seus cabelos devem ser deixados sem petear. Algumas traduções dizem, ele deve andar descabelado, né? Um homem como eu não tinha problema nenhum, né? Andar descabelado, mas assim, esses cabos aí dessa cabeleira bem bonita, aí o Amorim aí, o Evaldo, né? O Emerson, o Elias tem problema não, né, Elias?
andando descabelado, era uma coisa meio, né? Ele deveria andar todo assanhado, todo descabelado, sem se pentear, com a parte inferior do rosto coberta, ou com a mão, ou com algum tipo de tecido, de pano rasgado, cobrindo a face. E ele, quando se aproximasse de alguém que ele entendesse que era uma pessoa que não era contaminada pela lepra, ele deveria gritar: imundo, 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 impuro, que era para avisar aquela pessoa para não se aproximar, para deixar uma distância segura, né? Nós lemos, se não me falha a memória, em Lucas, quando o Senhor Jesus vai curar 10 leprosos, a Bíblia diz que de longe os leprosos ficaram gritando: Jesus, tem compaixão de nós. Então, essa era a condição que o leproso devia andar, mas olha o versículo 46. Ele será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Ele está impuro, ele habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Então, irmãos, quando nós lemos esses 2 versículos, a gente entende que uma pessoa, quando era diagnosticada da lepra, ele perdia tudo. Ele perdia a sua identidade. Se ele tivesse um emprego, ele era retirado daquele emprego, ele era arrancado do seu seio familiar. Ele não podia mais frequentar a sinagoga, ou seja, contextualizando, ele não podia mais nem entrar na igreja, vamos assim dizer. E ele ficava totalmente afastado, totalmente enclausurado, como se fosse numa colônia separada e exclusiva somente para pessoas leprosas. E detalhe, à luz do Antigo Testamento, a lepra não tinha cura por meios medicinais. A pessoa ficava enclausurada e simplesmente ela esperava o tempo passar. Se ela percebesse que as suas manchas estavam desaparecendo, ela simplesmente procurava o sacerdote, quem dava o diagnóstico, quem fazia a triagem de lepra, não lepra, de cura e não cura, eram os sacerdotes. Então essa pessoa tinha que se apresentar aos sacerdotes e era toda uma questão para o sacerdote entender que essa pessoa estava curada. E além do mais, irmãos, a coisa era tão séria que os judeus, eles julgavam que uma pessoa leprosa, entre os judeus, né, era uma pessoa castigada por Deus. A lepra era um castigo de Deus, né? E a cura ela só vinha realmente por um milagre ou por uma ação divina da parte do Senhor. Então, a situação desse homem, irmãos, era uma situação decadente. Esse homem, mais do que ninguém, ele precisava trilhar o caminho da cura, o caminho do milagre. E uma informação que eu preciso passar para a igreja é que no Novo Testamento, os teólogos, os estudiosos da Bíblia Sagrada, eles dizem, irmãos, que a lepra no Novo Testamento é um símbolo do pecado. É um símbolo do pecado. A lepra no Novo Testamento é uma simbologia do pecado. E assim como a lepra devora a pessoa viva, o pecado faz a mesma coisa. Assim como a lepra nos distancia daquilo e de quem tanto amamos, o pecado tem o mesmo poder. O pecado ele nos distancia de quem amamos, o pecado ele nos distancia de Deus, assim como a lepra. E uma das características da lepra é que onde está a mancha da lepra, onde está, a pessoa não sente dor, ela não sente toque. Assim é o pecado, irmãos. O pecado ele nos deixa dormentes. Nós ficamos, como diz 2 aos Coríntios 4:4, o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos homens. Nós fazemos tanto mal aos outros e nós nem sequer percebemos. Esta é a realidade do pecado. E este homem leproso, separado, afastado, sem esperança. Sem esperança.
não tinha uma cura medicinal. Eu não sei se vocês lembram sobre Naamã, o capitão do exército do rei da Síria, que era, o que é que ele era? Leproso. Era um ímpio. O que vale para o judeu não valia para o ímpio nessa questão de enclausuramento, porque o ímpio para o judeu ele já era considerado imundo. E é interessante que a Bíblia dá o relato lá em 2 Reis capítulo 5, que na casa de Naamã havia uma empregada, e essa moça que era empregada, era uma serva, ela era uma judia. E ao que tudo indica, pelo contexto da casa de Naamã, Naamã e a sua família sofriam muito por conta dessa enfermidade, a lepra. Vocês lembram o que foi que aquela moça disse para a sua senhora? Ah, se o meu senhor Naamã pudesse comparecer diante de um homem de Deus que está em Israel, com certeza ele seria curado da sua lepra. Porque a lepra, por meios medicinais, praticamente não tinha cura. Somente um milagre e uma ação divina. Os irmãos estão me entendendo? Agora eu pergunto a vocês, se nos nossos dias a lepra é o símbolo de um pecado, por favor, alguém me aponte em que farmácia se vende o remédio que cura o pecado. Não existe cura para o pecado. Não existe antibiótico, não existe vacina, não existe vitamina de A a Z que combata o pecado. Para o remédio do pecado, para o remédio para o pecado, só é um: Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então qual é o único remédio? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para a lepra que habita no homem pecador, só existe um remédio: é Jesus. Meus irmãos, nós, de forma inteligente e sábia, quando nós recebemos das mãos dos médicos uma receita médica para combater algum tipo de enfermidade no nosso corpo, nós corremos para onde em busca desse remédio? Da farmácia. E nós ainda fazemos uma pesquisa, né? Hoje com o advento da internet fica tudo muito fácil. Nós fazemos uma pesquisa onde nós vamos encontrar o melhor remédio e de preferência mais em conta financeiramente. E aí nós empreitamos esta caminhada até a farmácia em busca do remédio que, segundo a medicina, nos traz cura. Na vida espiritual eu apresento esta noite exatamente este caminho. Não o caminho da farmácia, mas o caminho até Jesus. A cura para a nossa lepra, a cura para o nosso pecado, a cura para a enfermidade da nossa alma. Jesus. E esse homem, irmãos, ele nos ensina muito bem esse caminho. Esse homem, ele trilhou esse caminho e ele fez um mapa. E o nosso querido Marcos, o nosso querido Mateus e o nosso querido Lucas deixou o mapa para nós seguirmos as coordenadas ditas por esse mapa, por esse GPS divino, e nós chegarmos até o lugar da cura, o lugar da bênção, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos observar este mapa que está descrito aqui em Marcos. A primeira coisa que nós observamos é que esse homem, ele se aproximou de Jesus. Não tinha cura em outro lugar, o sacerdote poderia examiná-lo, mas não curá-lo. O sacerdote poderia diagnosticar de cura ou de enfermidade, mas não podia curá-lo.
Mas esse homem, ele tem um entendimento, acredito que pelos testemunhos que já corriam ali em toda a Judéia, em toda a Palestina, em toda aquela região a respeito de quem era Jesus. E aquele homem, ele resolve se aproximar de Jesus. Para traçar esse caminho, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos achegar a Jesus. Se Jesus é a cura, se Jesus tem o remédio perfeito para curar a nossa lepra e a nossa enfermidade, eu preciso então me aproximar dele. Aquele homem leproso, ele se aproximou de Jesus literalmente, fisicamente, apesar de não poder. Pela lei, esse homem deveria andar descabelado, com roupas rasgadas, com a face coberta e gritando: imundo, imundo, imundo. Alguns estudiosos se atrevem a dizer que alguns leprosos deveriam andar até com sinos pendurados nos seus trapos, para que as pessoas, mesmo que ele esquecesse de gritar imundo, mas alguém ouvia os sinos, o badalo ali daqueles pequenos sinos e logo se afastava. Não é? Então esse homem, mesmo sem poder, pela lei, ele não poderia se aproximar de ninguém que fosse são, que não tivesse a enfermidade. Mas esse homem, ele se aproxima de Jesus. Não podia, para ele não era fácil, havia muitos obstáculos, mas esse homem se aproximou de Jesus. Queridos irmãos, e nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos fazer o mesmo. Em Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Tiago, capítulo 4 e versículo de número 8. A palavra do Senhor nos diz assim: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. E em algumas traduções diz: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Nós devemos nos aproximar de Jesus, irmãos. Irmãos, a maneira de nós nos aproximarmos de Jesus, como seria? Dentre tantas coisas que eu poderia falar, eu falaria algumas bem simples. Irmãos, a primeira coisa que Deus quer, quando nós nos aproximamos dEle, é que nós nos aproximemos com sinceridade de coração. Queridos, vocês me ouvem? Talvez você queira conversar comigo e você tem vergonha de confessar algo que você cometeu. Não é porque você queira mentir ou omitir, você não tem coragem porque você tem vergonha. Não, eu não tenho coragem de dizer ao pastor o que eu fiz. Eu tenho vontade, mas não tenho coragem. Uma vez eu pastoreava ali no bairro Araturi, no município de Caucaia. E após o culto, uma mulher me procurou e ela disse que queria confessar um pecado, porque ela queria se livrar daquela carga, e ela queria conversar comigo, mas ela só chorava, ela não conseguia falar. Ela chorava copiosamente, desesperadamente, mas ela não conseguia falar. Eu abracei ela. Eu disse para ela que se ela quisesse falar para mim, eu estaria disposto a ouvir, mas também se ela não conseguisse, não teria problema, eu oraria com ela da mesma forma, suplicando o perdão de Deus para ela. E ela começou a dizer: pastor, eu não consigo nem me perdoar. O que eu fiz foi muito sério, foi muito grave. Pastor, eu não consigo me perdoar. Então, pelo contexto da conversa que foi sendo trilhada, eu olhei para ela, pedi que ela olhasse nos meus olhos, ela chorava muito, mas eu disse: o que você cometeu foi exatamente um aborto. E aí aquela mulher, quase que desesperada, caindo ao chão, eu a segurei e ela disse que havia sido isso. Pastor, eu conheço a palavra de Deus, eu sou uma serva de Deus, me envolvi num relacionamento, pastor, de aventura, não sei nem como eu me envolvi com essa pessoa. Uma vez que eu tive um encontro íntimo com essa pessoa, pastor, e eu engravidei. E essa gravidez pode colocar poderia colocar, e aí ela foi contando todo o contexto da história. Ela não tinha coragem de falar, até que pelo contexto eu entendi e consegui fazer com que ela falasse.
Talvez você esteja nessa mesma condição de não conseguir transmitir isso para uma pessoa, para o seu melhor ou a melhor amiga, para o seu pastor, para alguma pessoa com quem você tem muita confiança. Talvez você se ache tão indigno do que você mesmo fez, que você não consegue falar. Mas para Jesus, a melhor maneira de nos achegarmos a Jesus é com a sinceridade do nosso coração. Tiago, ele continua a sua fala, ainda no versículo 8 do capítulo 4, ele diz: limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Eu gosto dessa concordância com o que Tiago diz, sobre o que está escrito, irmãos, no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Há uma concordância com o que Tiago diz, e nós lemos, deixe-me ver a partir de qual versículo, o versículo 3. Nos diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam ao Senhor, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Irmãos, pelo amor de Deus, não entendam de maneira nenhuma que o texto está falando de perfeição. Somente os perfeitos poderão se aproximar de Deus. Não está falando disso. O texto está falando de alguém que se aproxima do Senhor com sinceridade. Vocês já me ouviram trocentas vezes e vão me ouvir quantas vezes eu tiver a oportunidade de subir nessa tribuna para pregar. Quando Davi pecou com Batseba, mandou matar o marido dela. E hoje, irmãos, aliás, esses dias, no meu devocional, eu estou lendo os 2 livros de Samuel, e eu estava lendo novamente esse contexto desse erro de Davi. E interessante, a Bíblia ela tem detalhes, por isso que a gente nunca pode parar de ler a Bíblia. Nunca, nunca, nunca. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Se você ler de Gênesis e Apocalipse, quando terminar Apocalipse, você volta para Gênesis. O crente, irmão, lendo a Bíblia, ele é igual uma máquina de datilografar. Amém? Os jovens não sabem o que é máquina de datilografar. A máquina de datilografar, você ficava pá, 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 e ela ia, né? Pá, 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 pá. Quando ela chegava aqui no final, o que a gente fazia? Para começar a outra linha, não é assim? Não era? Pronto, é o crente lendo a Bíblia. Ele vai pá, 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 Gênesis, tá, 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 Apocalipse. Gênesis, tá, 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 Apocalipse. E eu lendo novamente 2 Samuel, e esse relato de 2 Samuel, capítulo 11 e 12. A Bíblia diz que quando Davi cometeu o pecado com Batseba, mulher de Urias, ele mandou uma carta para Joabe. E quem foi que levou essa carta? Alguém lembra? O próprio Urias. E a carta dizia assim: você pegue Urias, Joabe, e coloque ele onde tiverem os soldados mais valentes do exército inimigo. E quando a guerra estiver bem acelerada, você peça os outros soldados para fazer isso, ó. E deixar Urias lá, sozinho. Para fazer o quê? Morrer. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando Urias morreu, e é o detalhe que eu quero salientar, talvez vocês já perceberam, estou falando porque eu ainda não tinha atentado para esse detalhe. Mas a Bíblia vai dizer que quando o soldado, o mensageiro, foi dar a notícia a Davi que Urias tinha morrido em batalha, irmãos, a Bíblia vai dizer que Urias e muitos outros soldados morreram com ele. Às vezes a gente pensa que Davi foi culpado só pela morte de Urias, mas muitos outros soldados morreram por causa dessa decisão de Davi. Olha o pecado que esse homem carrega nas costas, olha o peso do pecado que Davi carrega nas costas. Mas a intenção da minha mensagem não é essa, a minha intenção da mensagem é falar sobre a nossa sinceridade, como nós devemos nos aproximar de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Davi é confrontado pelo profeta Natã sobre o seu pecado, então ele escreve o Salmo 51. E o Salmo 51, irmãos,
Eu não sei vocês, mas sempre quando eu leio o Salmo 51, irmão, eu tenho a impressão que Davi escreveu esse salmo, e lá no finalzinho era para ele ter dito assim, olha, com temor, com tremor e com amor para Flauber Menezes. Era para ele ter botado isso, essa dedicatória nesse Salmo 51. Porque, irmãos, como eu me identifico com o Salmo 51? Senhor, pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. De modo que, Senhor, o que o Senhor decidir fazer comigo, eu não tenho nem o que contestar. Pode fazer. Pode fazer. E aí ele sai discorrendo. Tanto o Salmo 51 como o Salmo 32. É uma coisa assim fenomenal. Davi sai discorrendo, ele sai confessando o seu pecado. E a Bíblia diz, quando ele chega no versículo de número 17, ele diz, sacrifícios, o Senhor não quer. 51, 17, por favor, irmão Caleb. Olha aí, ó. Sacrifício agradável. O que é um sacrifício agradável ao Senhor? É um espírito quebrantado, é um espírito sincero, é um espírito honesto, é um coração quebrantado, é um coração contrito. Irmão, o que é um coração quebrantado e contrito? Não é quem somente chega com lágrimas para o Senhor, é quem chega realmente arrependido. Irmãos, melhor do que pecar é não pecar. Melhor do que se arrepender é não ter do que se arrepender. Não é verdade? Os irmãos concordam? Mas como nós pecamos, nós somos seres humanos, fadados realmente ao pecado, todos pecados e destituídos estão da graça de Deus. Irmãos, nós temos um remédio, nós temos um bálsamo, nós temos um antibiótico divino, nós temos uma vitamina divina, que é Jesus. E nós devemos ir até Ele, mas nós devemos ir nessa condição, porque o salmista Davi ele diz, quando eu chego a Ti com o meu coração quebrantado, quando eu chego a Ti com o meu coração contrito, o Senhor não despreza. Como é que eu me achego a Jesus? Com a minha sinceridade, me derramando na presença de Deus. Irmãos, vejam grandes homens da Bíblia. Parecia que eles estavam brigando com Deus, irmãos, assim, uma discussão de homem para homem. Observe quando o anjo do Senhor se aproxima de Gideão. Observe. Quando o anjo do Senhor se aproxima de Gideão. Que conversa é essa? Se Gideão fosse cearense, irmão, lá do Maranguape, que nem eu. Que conversa é essa? Eu só vejo as histórias que meu pai conta. E cadê esse Deus? Ele abandonou a gente? Foi? Que conversa é essa? Ah, rapaz. E o anjo do Senhor dizia o quê? Vai nessa tua força. Porque Gideão ali estava sem máscaras. Gideão ele estava ali com o seu coração derramado na presença de Deus. E é isso que Deus ama. Esse leproso, irmão, ele foi até Jesus descabelado, com as roupas rasgadas, com a cara tampada, e foi até Jesus desse jeito mesmo, sem nem poder. Mas ele foi. Vamos até Jesus, igreja. Todos nós. Às vezes nós por uma questão até de direção e de toque do Espírito Santo aqui no culto, depois de uma pregação, seja eu, seja algum outro dos nossos obreiros, irmãos que pregam a palavra de Deus, após a mensagem a gente convida alguém que quer se reconciliar, alguém que ainda não aceitou Jesus, quer entregar sua vida a Jesus, alguém quer receber oração, e muitas vezes a pessoa está ali, ela não está afastada, mas ela sente um peso enorme no seu coração, e ela vem aqui à frente, né? Eu me lembro da última vez que a irmã Maria Araújo, ela veio aqui à frente, eu dizia, irmã Maria, o que é que está acontecendo? Ela só disse assim para mim, eu sinto que eu preciso estar mais próxima do meu Deus, pastor, eu quero mais de Deus. Ela não estava desviada, ela não estava afastada dos caminhos do Senhor, ela só sentia uma chama no seu coração, dizendo, eu preciso de mais.
É isso, irmãos. A irmã Maria, ela teve uma atitude física, presencial aqui no culto. Talvez muitos naquele dia até queriam vir também e não tiveram coragem. Mas aí também no seu lugar você pode ir até o Senhor e dizer: Senhor, o que esse homem aí está dizendo, o que esse homem está pregando, é exatamente o que eu sinto. Eu quero me achegar mais a Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti. Quando Davi confessa o seu pecado na presença de Natã, Natã olha para Davi e diz: Davi, você não vai morrer, o Senhor te perdoou. Só há uma observação, Davi: o teu pecado terá consequências, mas o Senhor te perdoou. Esse homem se aproximou de Deus, ou de Jesus, e nós devemos fazer a mesma coisa, irmãos. Nos aproximar de Jesus com sinceridade. Nos aproximar de Jesus, irmãos, porque o caminho da cura pede também que nós tenhamos adoração ao Deus verdadeiro. A Bíblia diz que esse homem rogou a Jesus de joelhos. A Bíblia, Mateus, no capítulo 8, que registra esse mesmo relato aqui, ele diz que o homem adorou a Jesus. Lucas diz que ele encostou a face no pó. E ele adorou e ele rogou a Jesus. Nós devemos levar, irmãos, os nossos pedidos até Jesus. Irmãos, um testemunho pessoal. Eu preciso perguntar algo a você, e você precisa ser bem honesto, não comigo, mas com você mesmo. Você acredita no poder de Deus através da oração? Você acredita? Você acredita que Deus pode fazer mesmo? Essa causa que tu tem colocado nas mãos dele, tu ora porque tu é crente e tem que orar, ou tu acredita que Deus pode fazer? Irmãos, ontem eu fui pregar no culto de mulheres no Parque Jerusalém. Fomos eu, a Tatinha, a Taniele. Queridos irmãos, quando nós chegamos lá, Anderson Amorim, eu com a minha voz falhando, que eu ainda estou com essa tosse. Meu Deus, irmãos, estava tendo uma festa de lado na outra religião, que os irmãos aqui que conhecem o Parque de Jerusalém já sabem, estava tendo uma festa. Irmão, aqueles homens tudo com aquelas vestes, com aqueles negócios na cabeça, aqueles tecidos avoaçantes na frente, cheio de balão, o som lá na calçada truando. E, irmão, era tambor para todo lado. A zoada era grande, eu acho que era aniversário, era uma festa de alguma coisa, de um santo, sei lá o que era. A zoada era grande. Quando eu parei o carro em frente, eu disse: misericórdia, Taniele. Eu com a voz do jeito que eu estou, tossindo. Meu Deus do céu. Irmãos, eu cheguei, entrei, dobrei meu joelho. Eu estou contando um testemunho pessoal para vocês. Amém? Dobrei meu joelho e disse: Senhor, a primeira coisa que eu disse para Jesus, eu vou confessar aqui para vocês. Senhor, eu quero te pedir perdão. Porque eu sei como é esse terreno aqui e eu não me preparei como devia. E eu fui sincero com Deus e estou sendo sincero aqui diante de vocês. Porque como eu já conheço o terreno, sei da batalha espiritual que é lá, sempre quando eu vou pregar lá, eu me preparo espiritualmente com consagração, com jejum. E eu estou confessando o meu pecado aqui diante da igreja. Ontem foi um dia que eu fiquei muito à vontade. Passei o dia em casa, fiquei muito à vontade. Sabia que tinha o meu compromisso à noite. Fiquei muito à vontade. Dormi até mais tarde. Sábado é o dia que eu gosto de dormir até mais tarde. Me acordei e só sabia que tinha um compromisso. Preparei a palavra. Mas quando eu cheguei lá, irmão, foi que eu me dei conta. Meu Deus, eu não me preparei como devia. Isso aqui é uma lição para toda a igreja, viu? Tem um memezinho aí no Instagram que diz assim: não entra não, hein? Não entra não, sem a instrução do profissional. Né? Tem um meme. Isso na linguagem espiritual é assim: meu irmão, não vá não, hein? Não vá não sem a unção do céu, viu? Não se meta não, viu? Sem estar preparado, viu? E aí eu me dei conta, e aí naquela oração eu pedi perdão a Deus por eu não ter me preparado devidamente. Eu disse para ele: Senhor, eu me esqueci como era isso aqui. Mas em nome de Jesus, eu orava, irmãos, eu dizia: Senhor, irmão, oração de crente é oração de gente doida. Se você quiser fazer a sua oração bem engomadinha, eu também às vezes eu faço, mas tem hora, irmão, que o crente ele é doido mesmo.
Eu disse assim, estou dizendo para vocês a verdade, eu disse, Senhor, passa o teu sangue, Jesus, na calçada dessa igreja, nas paredes dessa igreja. Meu Pai, cerca esse ambiente aqui com muralhas de fogo, porque nós vamos cultuar o teu santo nome. Senhor, não deixa o que é de lá vir para cá, não, mas o que é daqui para lá. Oração mesmo de doido. Irmãos, a única explicação que eu dou para vocês não é pela razão, é espiritual. Irmãos, o culto ontem no Parque Jerusalém foi um negócio assim, irmãos, foi poder do alto, do início ao fim. Irmãos, os tambolá, interessante que os tambolá não pararam, mas não atrapalharam o culto. Era como se Deus, na verdade, como não? Foi. Deus botou uma acústica espiritual ali na parede da igreja, que não atrapalhou. Não atrapalhou de jeito nenhum. Irmão, foi poder de Deus. E eu inventei de, na hora, fazer uma live através do meu próprio Instagram. Comecei a filmar, a bandinha lá das irmãs muito bonita, eu comecei a filmar e tal. Aí quando eu fui pregar, eu pedi para Tatinha e para Taniela, olha, segura aí, deixa... Irmãos, e não é que as vidas estavam aceitando Jesus pela live? Uma jovem pela live pedindo para aceitar Jesus, a Taniela veio e me diz, amor, tem uma pessoa na live dizendo que quer aceitar Jesus. O poder de Deus derramado naquele lugar, irmãos. Eu enfatizo para vocês a minha oração, a oração sincera de se achegar a Deus. Se aproxime de Jesus, irmão, com sinceridade, porque Jesus já conhece você, já conhece os seus pensamentos e já conhece o seu coração, amém? Então nós devemos nos achegar a Jesus com paciência. Nós devemos adorar a Jesus, nós devemos nos achegar a Jesus com reverência. Irmão, Ele é Deus. Então aquele homem chega de joelhos, ele adora. Ei, vem cá, me ajuda aqui. Não trate Deus de qualquer forma. Deus é santo, Deus é todo poderoso. Tudo que você vai fazer para Deus, você tem que fazer com santa reverência. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito, irmão. Alguém aqui sabe me explicar por que Deus recebeu a oferta de Abel e não a de Caim? Os dois se aproximaram de Deus para apresentar uma oferta. Existe uma palavra que fala toda a diferença. Eu confesso que eu acho absurdo eu ouvir um grande teólogo brasileiro, aliás, eu tenho livros dele, eu me espelho nele, mas ele dizer que a oferta de Abel foi aceita porque a oferta de Abel era carne, era um animal. Porque Caim lavrava a terra, não era? E Abel cuidava dos animais. Mas na minha opinião e no meu entendimento daquele texto, irmão, a oferta de Abel foi recebida porque a Bíblia diz que quando Caim foi separar a oferta, ele pegou os frutos da terra e trouxe. Mas quando a Bíblia vai falar da oferta de Abel, aí diz assim, olha, das primícias ele separou. Traduzindo, Abel separou o melhor. Nós devemos nos achegar a Deus, irmão, com o nosso melhor. Adorar a Deus com o nosso melhor. O que é o nosso melhor, pastor? É quando eu estou bem, quando eu estou sem pecado? Não. É quando eu sou eu, irmão, na presença de Deus. É quando eu apresento ao Senhor as minhas primícias. Em matéria de obra de Deus, qual é a minha responsabilidade? O líder dos obreiros da nossa igreja, o presbítero Edilberto, hoje foram fazer aqui a limpeza da igreja, preparar para o culto, e ele chamou o Samuel Santiago e disse, Samuel, a sua função hoje na limpeza da igreja é limpar esse móvel aqui de madeira, chamado púlpito. Sua função é só essa. O que é fazer o melhor para Deus? É o Samuel procurar um obreiro e diz, qual é o material que usa? Tem algum produto que usa na limpeza? Tem algum pano diferente? Tem algum tipo de tecido? O que é que usa? E ele limpa isso aqui da melhor maneira que ele puder. Não é? Como é o nome daquele filósofo brasileiro? Não sei o que, Cortella.
Mário Sérgio Cortella, ele diz: você está fazendo o seu melhor? Eu não estou dizendo melhor do que todo mundo, eu estou dizendo o seu melhor. Você está se esforçando para fazer o seu melhor. Tem uma frase dele que é assim. Então é isso, irmãos, esse homem chegou e adorou a Deus, ele se lançou aos pés do Senhor. É assim que eu e vocês, cada um de nós, devemos nos achegar a Deus, adorando a Ele em espírito e em verdade. Adorando. E a Bíblia diz que esse homem adora e ele roga, ele pediu a Jesus, ele rogou ao Senhor a cura. O que é que a palavra de Deus nos diz? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Pedi, batei, buscai. Ele adora e ele pede. Ele adora e ele pede. Pelo amor de Deus, tire da sua cabeça que você vai ocupar Deus com oração. Irmão, nosso Deus é o Todo-Poderoso. Atualmente tem quantos habitantes no planeta? Já tem 8 bilhões, já chegou já? Está bem pertinho, né? Bora parir, mulheres da IBBS. Bora fazer menino, povo da IBBS. Bora encher o planeta. Irmãos, certo que não são, vou pegar 7 bilhões, tá bom? Certo que não são 7 bilhões de crentes orando. Mas todos os crentes do planeta que existe exatamente nesse momento, dia 22 de outubro, se todos os crentes na mesma hora dizem: bora fazer uma vigília de oração hoje à meia-noite, todos os crentes do planeta Terra, todos os crentes fazendo oração, todos eles estão sendo ouvidos pelo Senhor. Então clame a Deus. Ele rogou de joelhos, ele pediu de joelhos. E aí, irmãos, eu acho aqui muito interessante o pedido que ele faz. Senhor, se tu quiser, tu pode me curar. É interessante que ele não diz assim, se tu puder. Quem disse se tu puder foi o pai do filho endemoniado, né? Se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Aí Jesus disse assim: se podes, tudo é possível. Esse homem, ele chega para Jesus e diz: se tu quiser. Irmãos, esse homem se aproxima de Jesus com uma fé inabalável. Ele diz assim: olha, eu sei que tu tem poder para fazer, eu apelo para a tua vontade. Eu sei que tu tem poder para me purificar, eu sei que tu tem poder para me curar, eu sei que tu tem poder para fazer o que o Senhor quiser fazer. Eu apelo para a tua vontade. Se tu quiser, me purifica. O caminho da minha cura, irmãos, está no fato de eu crer no poder de Deus. Eu crer no poder de Deus. Irmãos, interessante, voltando ao meu testemunho no culto das mulheres ontem. Eu confesso para vocês que quando eu estava de joelho orando, pedindo que Deus passasse o sangue, que o Senhor cercasse aquela igreja com muralhas de fogo, acampasse, eu imaginava o seguinte: não, Deus vai fazer com que os tambor parem. Era meu pensamento. Os tambor não pararam. E eu digo: rapaz, eu estou mais fraco do que caldo de bila orando, viu? Meu Deus do céu. Acho que a oração não passou do telhado. Mas aí no decorrer do culto, irmão, foi que o Espírito Santo foi falando: está vendo o que eu faço? Está vendo o que eu faço? Sabe qual é o teu problema, homem? É porque tu pensa que eu vou fazer do jeito que tu quer. Sabe qual é o teu problema, mulher? É porque tu está pensando que eu vou fazer do jeito que tu quer. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu vou usar... Oh, Jesus. Eu vou usar quem tu menos espera que eu use. Vai trazer a mensagem da tua bênção. Eu vou usar de quem você menos espera que eu use. Eu vou usar. Irmãos, Deus é Deus. O caminho da nossa cura passa pelo fato de nós queremos. Irmão, quem Ele vai usar? Como Ele vai fazer? Quem Ele vai usar e como Ele vai fazer? Irmãos,
Isso preocupa a gente, mas não preocupa ele, não. Mas sabe qual é o nosso problema? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? É porque nós amamos Abana e Farfá. Entenderam não, né? Não? Entenderam não? Naamã, vá lá no Rio Jordão e se lave 7 vezes. Qual era o rio para Naamã se lavar? Qual era o rio? Qual era o rio? E o que foi que Naamã respondeu? Abana e Farfá são rios bem melhores do que o Jordão. Não foi isso que Naamã disse? Não era muito melhor eu ir me lavar ou no rio Abana ou no rio Farfá? São águas mais limpas, são águas mais belas. Era muito melhor eu ir me lavar lá. Mas o que foi que Deus disse? Você tem que ir para o Jordão. Irmão, para de procurar a tua bênção lá em Abana e Farfá, porque tu acha que lá é melhor, porque tu acha que lá vai ser, as águas são mais limpas, porque foi tu que pensou desse jeito. Mas Deus está dizendo, vá lá nas águas sujas e barrentas do Jordão, vá lá, mergulhe 7 vezes. Não dá para ser só 3, 7, não dá para ser só 4, 7, mas por que tem que ser lá? Não pode ser em Abana e Farfá? Pode ir lá em Abana e Farfá e mergulhar 1000 vezes, não vai acontecer nada. Mas vai no Jordão e mergulhe 7. Porque Jordão é a maneira de Deus. Porque Querite é o lugar de Deus. Tem um riacho correndo, tem corvos trazendo comida, mas é lá onde Deus sustenta. Deserto foi o lugar dos maiores milagres de Deus. Então adore a Deus e diga para o Senhor: Senhor, a minha causa está nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor pode fazer. O Senhor pode mudar o coração do juiz. O Senhor pode tirar essa célula cancerígena do meu corpo, do corpo do meu parente. O Senhor pode virar o avesso. O Senhor pode fazer o que quiser. Senhor, eu apelo para a tua vontade, para o teu querer. Quando aquele homem diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Irmãos, me escutem que eu já estou caminhando para o final. Os meninos do louvor podem me ajudar, por favor? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus ficou profundamente compadecido. Irmãos, essa oração desse homem mexeu com Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela mexeu com Jesus de que forma? Ela tocou. Jesus que diz: de mim saiu poder. O centurião mexeu com Jesus de que forma? Não precisa o senhor entrar na minha casa, não. Precisa nem o senhor ir lá. Basta o senhor liberar uma palavra e eu creio que o meu servo será curado. Jesus olhou e disse assim: eu não vi nem em Jerusalém tamanha fé. A viúva de Naim, ela disse alguma palavra com Jesus? Ela disse alguma palavra para Jesus? A Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher chorando e se compadeceu. Irmãos, vai anotando esses exemplos aí para você ler. O que é que toca o coração de Jesus? Jairo disse: Senhor, corre depressa lá em casa. Jesus, a minha filha está morrendo. É a única que eu tenho, 12 anos de idade, a coisa mais linda do mundo, Senhor. E a Bíblia diz: diz que Jesus pôs embora agora. Gente, olha o que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Ele não está esperando que você seja a melhor pessoa da face da terra, a pessoa perfeita, que não comete erro, que não comete pecados. Ele está esperando que você creia com todo o seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é poderoso para fazer. Jesus se compadeceu, irmão. Jesus se compadece de nós. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que nós temos um sacerdote que se compadece das nossas lutas, porque Ele sofreu tudo que nós sofremos.
E aí a Bíblia diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão. Mas não era um leproso, que ninguém podia tocar. Mas o que foi que Jesus fez? Estendeu, tocou nele, e Jesus Cristo disse assim: eu quero, fica limpo agora. E aquele homem foi curado imediatamente. Pega essa frase de Jesus: eu quero. Eu quero. É como se Jesus dissesse para mim e para você: eu quero curar essa enfermidade. Eu quero curar o teu coração. Eu quero curar a tua alma. Eu quero. Bartimeu disse: tem misericórdia de mim, Davi. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. O que foi que Jesus Cristo disse? Que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Pois bem, passe a enxergar agora. E aquele homem enxergou imediatamente. Jesus quer, irmãos, nos curar. Mas nós estamos dispostos a ir até Ele com a nossa sinceridade. Vem cá. Não chegue para Jesus contando quem te feriu, não. Chegue para Jesus mostrando apenas as suas feridas. Eu não sei se os irmãos observaram, eu indiquei um livro, acho que foi ontem, no grupo da igreja. Perdão total para a igreja. Oh, irmãos. Aquele homem ensina sobre o perdão na nossa vida. Irmãos, ele diz assim: olha, sabe por que é que nós temos dificuldade de perdoar? Por que é que nós temos dificuldade de perdoar? Ele diz assim, ó: porque nós ligamos o perdão ao sentimento. Ao sentimento. A gente fica: fulano me maltratou, me humilhou, me caluniou. E aí ele diz assim: e o que é que nós esperamos? Que a pessoa venha nos pedir desculpas, venha nos pedir perdão, que a pessoa faça alguma coisa para que a gente libere o perdão para ela. Não é assim, né? É ou não é? Aí ele diz assim: olha, perdão nunca será por mérito. O perdão sempre será por graça. Sempre. Ele diz: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... A gente tinha feito alguma coisa boa para Jesus morrer por nós? O cordeiro foi imolado desde a fundação. Aí ele diz assim: então por que é que eu tenho que perdoar? Eu tenho que perdoar porque é o que é certo a fazer. Porque Jesus fez isso. E eu tenho que fazer. Ele diz: perdão não é sentimento, perdão é razão. Aí todos vocês aí, como eu, diz assim: mas como é que eu vou perdoar se o meu coração está machucado? Eu vou dizer que perdoou o Gileade, mas o meu coração está machucado. Serviu de quê? Irmão, ele fecha todas as brechas. Ele diz: olha, a partir do momento que você tem coragem e você libera o perdão, ele diz: olha, um milagre de Deus começa a operar no seu coração. Aí ele diz: perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é mesmo que eu lembro, mas aquilo não gera mais dor. Aí eu achei interessante que ele disse assim: olha, o perdão é igual uma queimadura. Uma vez eu queimei meu braço indo roubar a pipoca da panela. A mãe estava fazendo pipoca, eu tirei a tampa, quando eu botei a mão aqui, ó, encostou no beiço da panela. Menina, a papoca aqui foi grande. E pensa num negócio que é ruim, a queimadura, passará, né? Ele diz: o perdão é desse jeito. A queimadura dói, maltrata, cria bolha, você pensa que nunca vai sarar.
Mas depois que sara, você olha, o que é que tem agora? Uma cicatriz. Você se lembra da queimadura? Eu me lembro da queimadura na panela de pipoca. Mas ainda dói? Cicatrizou. E ele diz: é isso. É isso. Querida igreja, você sabe onde é que mora a tua bênção? Claro que nós acertadamente todos vamos responder: em Jesus. E você sabe o que é que está faltando para Ele estender a mão e te curar? Você trilhar o caminho da cura. Você se achegar a Jesus, apresentando as suas dores, as suas feridas, e pedindo que Ele, como bom samaritano, te socorra. Passe o bálsamo nas suas feridas, enfaixe onde precisa ser enfaixado. O bom samaritano não perguntou quem foi que fez aquelas feridas. O bom samaritano não perguntou por que o sacerdote e o levita passaram e não socorreram ele. O bom samaritano chegou, botou em cima do animal, passou unguento, passou remédio nas feridas, enfaixou e levou para a hospedaria e cuidou. Jesus está mais interessado, 1000 vezes, N vezes interessado, em curar a tua ferida, em curar a tua dor, em curar a nossa lepra. Se achegue a Jesus, adore a Jesus, se proste diante de Jesus, porque Ele vai estender a mão dEle sobre a tua vida. Ele vai tocar em você. Pastor, mas eu sou indigno. Não tem problema, Ele vai tocar em você. Ele vai curar a tua mente, Ele vai curar o teu coração, Ele vai curar as tuas feridas, Ele vai curar tudo que você precisa ser curado. O remédio para todos nós só existe, só é um. Se chama Jesus de Nazaré. Fiquemos de pé, igreja, em nome de Jesus.